Fala pessoal, nessa sessão a gente vai começar a falar sobre expressões regulares. E aí, só um aviso importante aqui: expressões regulares é um assunto bem grande, que tem livros sobre isso, tem cursos sobre isso que você pode fazer. Então, é uma coisa bem específica e um tópico bem longo. Então, provavelmente a gente não vai conseguir cobrir tudo o que a expressão regular faz aqui. Então, o que eu quero com essa sessão aqui, na verdade, é te dar uma introdução e te mostrar quais funções você pode utilizar em JavaScript com expressões regulares aqui. Dito isso, uma coisa que eu quero também que você tenha de lado aí, como se fosse o seu livrinho de cabeceira, é a documentação, porque aqui tem coisas que são consideradas assim, eu estava lendo aqui, é bem assim, simples de entender o que eles estão explicando. Alguma coisa aqui, você vai ler, por exemplo, alguma coisa que você nunca viu, você lê isso daqui, ó, por exemplo, e não vai entender, né, no caso. E é isso que essa sessão vai tentar te explicar. Essas coisas que, para quem nunca utilizou uma expressão regular, pode ficar meio obscuro aqui. Mas tem muito mais coisa aqui que a gente provavelmente nem vai falar aqui nessa sessão, que você pode ler na documentação, testar também. É interessante fazer alguns exercícios, tentar encontrar alguma coisa dentro do texto, utilizando o que é explicado aqui, que é bem longo isso daqui, e além disso daqui, tudo isso que é usado aqui tem links para fora. Por exemplo, a função exec tem um link aqui, a função teste tem um link. Essas duas funções a gente vai falar delas, que é dentro do objeto regexp, né, dentro da expressão regular. Essas outras, match, replace, search, split, string, tem match all também. É tudo dentro de strings, a gente vai ver algumas delas também. Talvez a gente não vá utilizar todas, mas é muito interessante que você leia. Porque na hora que você... mesmo que você não entenda, na hora que você vê ou na hora que você for fazer, provavelmente você vai lembrar, eu li isso na documentação. É interessante. E aí as coisas casam melhor aí, beleza? Dito isso, vamos partir aqui para as aulas, que é mais interessante, né? Eu estou aqui com uma pastinha vazia aqui, que eu criei, chamada xpreg. Não é muito comum, você vai ver esse nome muito invertido. Eu tento criar sempre as coisas em português, mas no mundo real você sempre vai encontrar as coisas em inglês. E eu sei que muitos alunos reclamam quando a gente escreve o código em inglês. Então, por isso, esse curso, a maioria dos casos, a gente está utilizando português mesmo. Mas no mundo real, você vai cair 99,9% dos casos com coisas em inglês, certo? Então, é importante você já começar a acostumar com isso. Então, beleza. Começando aqui, eu vou criar uns arquivos chamados assim, por exemplo, aula 1, pode ser aula1.js. A gente não vai ter muitas aulas nessa sessão aqui, mas a gente já vai organizando aqui aula 1, aula 2, aula 3. E eu vou separar isso aqui no seu próprio GitHub, certo? Tive vários problemas com o GitHub do nosso curso, porque estava tudo em um repositório só. Então ficou muito difícil para eu ficar sincronizando coisas específicas ali naquele repositório. Quando você tiver um repositório grande, cheio de coisa lá dentro que você quer, tipo, colocar em outros repositórios também, você vai entender do que eu estou falando. Então, beleza. Feito aqui, como que a gente queria... Para que a gente vai utilizar a expressão regular, para começar? Né? A gente vai utilizar a expressão regular como um padrão para encontrar coisas dentro de uma string, dentro de um texto qualquer. Por exemplo, sei lá, várias coisas que a gente pode fazer. Suponha que eu tenho um documento HTML grande e eu quero ver todas as tags link, que tem nesse documento, eu quero extrair o link dessas tags. Eu tenho como fazer isso com expressões regulares. Por quê? Porque os links em HTML seguem um padrão, né? A gente consegue escrever uma expressão regular, falar, olha, um link, ele começa com isso, tem ref, o que tiver dentro dessas aspas aqui, eu vou extrair ele desse texto, ou então eu vou substituir por outra coisa, eu vou fazer... o que eu quiser fazer com o que tiver dentro de um link de um texto em HTML. Então, isso que eu te falei seria ou extrair alguma coisa, né, do texto ou substituir. Então, eu posso utilizar expressões regulares para isso. Eu também posso utilizar expressões regulares
para validar coisas. Então eu posso, por exemplo, o cara digitou um e-mail lá no meu formulário, enviou o formulário, eu posso checar sem saída da página, por exemplo, eu posso checar, olha, esse e-mail parece um e-mail válido. Não vai passar em 100% dos casos, porque o e-mail tem uma especificação extremamente ampla. A gente vai dar uma olhadinha nisso posteriormente. Aqui você vai ver que o e-mail tem uma especificação muito longa, mas, por exemplo, eu poderia validar um IP, que é um endereço IP bem mais específico, né? Por exemplo, eu tenho ali um IP de 192.168.0.1. Eu sei o que tem em cada uma dessas casas, né? Que é de 0 a 255. Então, eu posso validar essas casas certinho. A gente vai fazer isso também posteriormente. Então, a expressão regular basicamente é isso, é um padrão para você encontrar coisas dentro do texto e daí você pode fazer o que você quiser com a coisa que você encontrar. Você pode substituir, remover, enfim, fazer o que você quiser, beleza? E como eu escreveria uma expressão regular em JavaScript? É bem simples, na verdade. Vou criar aqui a expressão, vou chamar de regexp, que é o mais comum de se encontrar, que é a primeira que a gente está escrevendo, e aqui dentro eu vou colocar a minha expressão regular entre barras. E aí você olhando essas barras, fala, você já ensinou que essas barras aqui são comentários, né? Na verdade, aqui sim, mas quando eu separar elas assim, por exemplo, falar, eu quero encontrar a palavra João dentro de algum texto. Aqui ela já é uma expressão regular e eu posso fechar minha expressão regular com ponto e vírgula. Aqui, na verdade, eu estou fechando a frase, né, do JavaScript, a instrução aqui do JavaScript com ponto e vírgula. Aqui é a minha expressão regular. E aí, o comportamento vai ser o seguinte, aqui vem a expressão regular dentro das barras e aqui de fora vem as flags, né? A gente pode mudar o comportamento de uma expressão regular utilizando as flags aqui. Uma muito comum que você vai ver aqui são duas, na verdade, muito comuns que você vai ver, é a G de global. E aí, essa G de global, que pode vir aqui, assim, ela vai falar para o JavaScript, ou para a busca aqui, basicamente o seguinte, encontra todas as ocorrências. Então, G significa global e seria encontra todas, porque se eu não mando esse G, o comportamento padrão é eu encontrei a primeira, parei. Encontrei João a primeira vez em algum texto, parei, não executo mais, certo? Se eu quero que ele continue, tá? Eu quero que ele encontre João uma vez, mas se tiver outro João mais para baixo, encontra também a João mais para baixo. E outra flag também, que é muito interessante, é o seguinte. Deixa eu colocar aqui. A I de insensitive. Seria case insensitive, né? Essa aqui não checa letras maiúsculas, certo? É caso insensitivo. Porque, por padrão, isso daqui só vai encontrar literalmente isso daqui que a gente está buscando. João, ele não vai encontrar João com J maiúsculo, o J maiúsculo, minúsculo, e nenhuma outra letra maiúscula ou minúscula aqui, né? Se eu mando a flag G e a flag I também, quer dizer que ele vai encontrar tanto qualquer letra maiúscula ou minúscula que ele vai encontrar também. Sabendo disso, agora a gente já tem a nossa expressão regular, mas a gente não tem nada para a gente checar, que eu já deixei um textinho pronto que tem justamente a palavra João e várias outras coisas aqui. A gente pode jogar esse textinho aqui para a gente brincar um pouquinho. Depois eu vou tentar separar esse texto no seu próprio arquivo aqui, para a gente não ficar... a gente já pode fazer isso agora, para já começar assim, ó. Então vamos fazer assim, ó. Eu vou criar... aliás, eu vou deixar isso aqui na aula 1, ó. Esse texto aqui na aula 1 e vou mover esse resto. Não vai dar, não. Vou chamar de base. New file base.js. A gente pode jogar esse arquivinho aqui. Eu acabei de copiar e acabei de perder o que eu copiei. Deixa eu copiar de novo. Beleza, vou jogar isso aqui na minha base aqui. E vou exportar isso aqui. Então, vamos dar um module. Aqui eu estou no Node, né? Exports igual a texto. E aí a gente pode jogar as outras coisas aqui dentro. Assim a gente fica com um arquivo muito mais limpo aqui. Então, const texto igual a require
barra base. Aí a gente já tem o nosso texto aqui sem poluir o ambiente aqui, beleza? Só que a gente não fez nada, né? A gente só criou a expressão regular e a gente deixou esse texto aqui. Deixa eu fechar isso aqui para você ver melhor. Se você quiser dar uma lida nesse texto, para você conseguir assim ficar mais por dentro do que está acontecendo, pausa aí e dá uma lida nele. Agora a gente vai começar a buscar essas coisas aqui. Então, por exemplo, se eu posso utilizar uma função aqui de dentro do objeto da expressão regular, que são essas que a gente estava olhando aqui, ó, exec e teste. Tem mais coisas que a gente pode utilizar com strings, a gente vai ver mais para frente, mas exec e teste vão funcionar perfeitamente para a gente aqui. Então, por exemplo, se eu quisesse checar, existe a palavra João dentro desse texto aqui? Nesse local aqui, inteiro aqui, daqui até aqui, existe a palavra João. Eu posso utilizar teste para isso. Então, eu posso falar console.log. Eu estou falando console.log para você ver o resultado aqui. Geralmente, você vai usar isso com um if ou com alguma coisa assim. Eu posso falar regexp 1.test e daí jogar aqui o meu texto. E aí, executando aqui, a gente está vendo true aqui na tela, por quê? Porque existe a palavra João aqui dentro. E tá vendo que a gente está mandando as flags GI. Nesse caso em específico, se a gente só quer saber se existe João escrito exatamente dessa maneira que eu escrevi aqui, a gente pode executar e a gente não precisa de nenhuma flag aqui. Mas suponha que eu queira encontrar João tanto com letra maiúscula como com letra minúscula, como tem aqui propositalmente. Eu posso fazer também mandando a flag I. E daí ele vai encontrar, se esse João aqui, ó, por exemplo, fosse com letra minúscula, ele não iria encontrar, no caso que ele nem encontrou, eu não dei console, eu executei o arquivo errado, gente. Aqui, ó, ele não iria encontrar o João se não tivesse essa flag I aqui, ó. Se eu executar, ó, tá vendo false? Porque ele não encontrou João com letra maiúscula ali, mas eu mandando a flag I aqui no caso, e executando, agora você tá vendo true, porque ele não está checando se é maiúsculo ou se é minúsculo, ele simplesmente está olhando se existe a palavra João ali. Aqui a gente pode deixar tanto maiúsculo quanto minúsculo, ele vai encontrar todos aqui. E eu não preciso mandar só textinho simples, assim como João aqui. Eu posso pegar um trecho aqui da minha expressão regular e colocar aqui, ó. Você está vendo aqui ó, que eu encontrei, eu estou buscando, teve 5 filhos, se existe lá dentro, assim, exatamente dessa maneira. Se tiver um espaço diferente, ele não encontra. E daí a gente vai descobrir como encontrar esses espaços também posteriormente. Então, executando, ele continua encontrando, só que se tivesse um espaço a mais aqui, ó, ele não encontraria, porque tem que ser exatamente o que você está buscando aqui, ou então você precisa utilizar algum modificador, algum meta-caractere aqui, para diferenciar isso, ou para falar, olha, pode ter um ou mais espaços, enfim. A gente vai ver isso posteriormente aqui. Então, aqui ele encontrou. Então, essa é a função do teste. Ele vai testar a sua expressão regular se existe alguma coisa dentro daquele texto. Tem também a função exec. A função exec já coloca umas coisas mais interessantes para a gente. Porque com a função exec eu consigo extrair coisas do meu texto. Nesse momento aqui não vai fazer sentido nenhum eu te falar, olha, eu posso extrair coisas do meu texto, porque provavelmente se você nunca viu isso, você não vai compreender. Mas só para falar que a gente falou da função exec, a gente pode dar um exec aqui. E ele retorna um objeto meio assim peculiar, né, no caso. A gente sabe que começa com chaves, é array, né? Então a gente sabe que isso aqui é um array. Só que a gente sabe também que os arrays não têm chaves nomeadas assim, né? Index, input, é diferente isso aqui, né? Mas aqui a gente tem o que a gente encontrou no índice 0 desse array. Então se a gente buscasse o índice 0, a gente ia ver o que a gente buscou, se existe ou não. Se existir, vai estar aqui. Se não existir, isso aqui retorna inteiro null. Já já a gente testa isso. Então, executando, eu estou vendo 5 filhos aqui. Eu tenho no meu index, deixa eu ver aqui, index. Vamos executar aqui. Eu tenho no meu index, eu tenho o local onde isso aqui foi encontrado. Então, se você contasse aqui de 0 e fosse contando todos os caracteres aqui, você veria que isso foi encontrado no index 136 aqui. Então, esse foi o index que foi encontrado. Deixa eu ver o que mais que a gente tem ali. Voltando aqui.
A gente tem um input também e groups aqui. Aqui a gente não está utilizando groups, então não vai fazer sentido nenhum. Mas o input é o que eu enviei aqui. Então também não faz nenhum sentido, porque se eu enviei alguma coisa aqui, é lógico que o que eu enviei aqui é o input. Então, executando aqui, a gente está vendo exatamente o meu input aqui. Mas, sei lá, em algum lugar pode ser útil isso para você. Você vai achar mais interessante quando a gente for trabalhar com grupos aqui dentro das expressões regulares. Eu posso criar grupos utilizando parênteses, no caso aqui. A gente vai falar mais sobre isso, a gente vai criar expressões regulares muito complexas aqui, você vai ver ao longo, mas eu posso criar grupos aqui. Então, eu poderia vir aqui e falar assim, ó, olha, eu quero encontrar teve, assim, ou 5 filhos, ou não, né, no caso. Aqui no caso específico não é ou, esquece o ou que eu falei. Tem que ser teve 5 filhos. A única diferença aqui é que eu separei em 2 grupos diferentes. Então, deixa eu executar isso aqui, ó. Você está vendo o teve 5 filhos, certo? E você está vendo em um grupo teve, em outro grupo 5 filhos, beleza? E isso é muito interessante agora, porque eu posso vir aqui e falar o seguinte, sei lá, deixa eu pegar um outro trecho do texto aqui, ó, só para você entender melhor. Deixa eu voltar aqui, encontrar a palavrinha que eu estou buscando, que pode ser aqui, ó, Maria. Maria, hoje sua esposa aqui. E beleza, eu posso vir aqui e falar o seguinte, eu vou trocar isso aqui por Maria, hoje sua esposa, e isso aqui vai continuar encontrando normal, Maria, hoje sua esposa, e suponha que eu queira separar isso aqui num grupo e isso aqui em outro grupo. Agora eu posso jogar essa expressão regular, por exemplo, numa variável const. Found, por exemplo, encontrado. E daí, aqui eu posso pegar, por exemplo, ó, no meu índice 0, eu tenho tudo o que foi encontrado. Então, no meu índice 0, eu tenho isso daqui. Então, executando, eu tenho Maria, hoje sua esposa, certo? Que é o que eu busquei e encontrei. No meu índice 1 desse found, eu vou ter o meu primeiro grupo, que é o que está entre parênteses aqui, ó. Então, executando, Maria. No meu índice 1 aqui, no 2, né? No caso, 0, 1, 2. No caso, eu vou ter o meu segundo grupo, que é esse grupo aqui. Então, agora eu consigo separar as coisas aqui. Então, executando, eu tenho Maria, hoje sua esposa. No primeiro grupo eu tenho Maria. E no segundo grupo eu tenho hoje sua esposa. Isso me permite fazer umas coisas muito loucas. Porque agora eu posso buscar tanto Maria, quanto João, quanto alguma outra coisa, utilizando o ou aqui. Então, o ou seria esse caractere aqui, ó, ou. Isso aqui é grupo, né? E isso daqui seria ou, né? Como se fosse o ou mesmo da linguagem de programação. E aqui é só um pipe, né? Suponha que aqui poderia ser o nome Maria, ou também, e aí eu estou utilizando agora o ou João. Então, nesse primeiro grupo aqui, eu posso ter tanto Maria, quanto João, quanto Luiz, por exemplo. Eu posso colocar ou aqui, vários ous, então Maria, João, Luiz, e eu vou encontrar tudo que tiver hoje sua esposa, seguido de hoje sua esposa aqui. Então, executando aqui, eu estou ainda vendo Maria, mas se eu viesse aqui no meu texto e eu mudasse Maria para Luiz, você vai continuar encontrando, no caso aqui eu não coloquei Luiz, coloquei Luiz. Deixa eu voltar aqui. Eu executei o arquivo errado aqui, gente. Esse aqui. Luiz, hoje sua esposa, se eu quisesse colocar João aqui no caso também. Hoje sua esposa e executar o arquivo certo dessa vez, você vai ver aqui. Mas se eu colocar alguma coisa que não está no meu padrão aqui, por exemplo, Gabriel, e executar o arquivo correto de novo aqui, você vai ver aqui, ó, cannot read property of null, ou seja, essa função, quando ela encontra as coisas, ela vai retornar aquele objeto estranho que eu te mostrei, que é um array, meio objeto. Você pode buscar coisas dentro dele. Mas se ela não encontrar nada, você vai ter um erro aqui, uma exceção no caso aqui, né? Então, o que a gente poderia fazer é porque ela retornou null aqui. Null não tem nada dentro dele. Então, como a gente sabe, a gente pode fazer if, né? If a minha expressão regular, eu peguei o null aqui, já a gente corrige ali. Se a minha expressão regular passou daqui,
a gente pode continuar executando o código, senão a gente pode fazer alguma outra coisa. Tá executando aqui, ó, você não está vendo nada, porque a minha inspeção regular não encontrou nada. Se eu voltar aqui para Maria, como era o nosso original, e voltar e executar aqui novamente, você continua vendo aqui que ela está realmente encontrando as coisas aqui, beleza? Então, nessa aula, o que você precisa levar? A gente está utilizando o objeto da expressão regular, né, no caso, e aí a gente está utilizando métodos de dentro do objeto da expressão regular. Nas próximas aulas, e eu normalmente prefiro utilizar os objetos da string, em alguns casos, você vai ver ao contrário. Você vai ver a string utilizar algum método da string com a expressão regular, certo? E também a gente vai aprimorar, vai começar a adicionar mais coisas, mais grupo, mais range, mais modificador, enfim, tem várias coisas que você pode fazer com a expressão regular. Mas aqui, o que a gente pode levar é o seguinte: a flag global geralmente vai ser utilizada para ativar o encontro de mais de uma ocorrência da coisa. Então, por exemplo, se eu busquei João no texto e eu quisesse saber todos os Joãos que tivesse no texto, eu usaria a flag global. Você vai entender isso melhor quando a gente utilizar match, que você vai ver posteriormente, que ele vai te mostrar todas as ocorrências daquela coisa dentro da string. Essa flag I aqui quer dizer insensitive, quer dizer que é case insensitive e não verifica por letras maiúsculas ou minúsculas. Pode ser interessante em alguns casos. Tudo que tiver dentro de parênteses são grupos, e eu posso inclusive ter parênteses dentro de parênteses assim, que são grupos dentro de grupos aqui, e não vai mudar nada aqui para mim no meu código. Pode ser útil quando eu for utilizar algum modificador de quantificador aqui, por exemplo. Você vai entender isso posteriormente. E esse pipe aqui significa ou eu posso buscar isso, ou isso aqui, beleza? Então é isso, pessoal. Vou deixar essa aula aqui assim. A gente se vê na próxima. Grande abraço.